turma! Sou a professora Marta Águia. Já é de conhecimento de vocês que vamos trabalhar o conteúdo da nossa querida matemática. Vamos reconhecer ângulos, aprender também a classificá-los. Para os professores que nos acompanham, essa aula é voltada para os sextos e sétimos anos da EJA. E, dentro do nosso contexto, a sugestão é integrar o tema Cultura e Relações Étnicos Raciais. Alunos, para que tenham maior aproveitamento, não assistam apenas, acompanhem e participem. Anotem o que for importante, resolvam as questões e registre a sua presença apontando a câmera do seu celular para a tela no nosso QR Code. Sejam todos muito bem-vindos. Uma das vantagens de trazer a matemática para vocês por intermédio da TV é que posso demonstrar nossos conteúdos de vários ângulos. Posso aparecer na tela de vários jeitos. A câmera pode me focar de cima, de baixo, de frente, de perfil, enfim, de vários jeitos. Isso é possível mudando o ângulo da câmera. No futebol, quem não gosta de ver um gol bonito quando a bola entra no ângulo? Mas para falar de ângulos corretamente, melhor assistir a aula de hoje. Vamos ver o que é ângulo e como podemos classificá-los. Vem comigo. Vocês repararam que entrei a aula de hoje usando um leque? Reparem, quando eu abro e fecho esse leque, a abertura entre as varetas aumenta ou diminui. Quando usamos uma tesoura, à medida que ela fecha, a abertura entre as lâminas diminui. E à medida que ela abre, a abertura entre essas lâminas aumenta. Um relógio, seus ponteiros se afastam e se aproximam conforme a hora, e com isso percebemos que a abertura entre os ponteiros também aumenta e diminui. A partir desses exemplos, você conseguiu ter uma ideia melhor do que é ângulo? Podemos defini-lo por uma abertura entre duas semirretas de mesma origem. Semirreta é a parte de uma reta que apresenta o ponto de origem, mas não apresenta um fim. Ou seja, eles são infinitos quanto ao seu sentido. E reparem que temos uma abertura interna e outra abertura externa, ambas delimitadas pelas semirretas, as quais são consideradas como os lados do ângulo. Quando movimentamos os lados, aumentamos ou diminuímos o ângulo. Comparando os ângulos que aparecem na tela, conseguimos perceber que a abertura do primeiro é maior do que a abertura do segundo ângulo que vimos. Agora, também observem que as figuras na tela, dá para perceber que essas figuras têm lados diferentes. Mas e a abertura em cada uma delas? São iguais ou são diferentes? Vamos posicioná-las umas sobre as outras. Perceberam? Todas as figuras na tela possuem lados diferentes, mas ao se sobreporem, concluímos que as suas aberturas são iguais. Ou seja, embora a medida de seus lados sejam diferentes, a abertura é a mesma. Isso significa que os ângulos não são medidos a partir dos seus lados. Quando conseguimos percebê-los maiores ou menores, fazemos em função das suas aberturas. Dessa forma, concluímos então que a partir delas podemos medi-lo. Isso mesmo. Para medir um ângulo, precisamos medir a sua abertura. Mas de que forma poderíamos medir um ângulo? A medida de um ângulo é dada em graus. 150, 300, 450, 600, 900, 1.200, 1.800, 2.700, 3.600. Veja o símbolo que representa o grau. Para medirmos um ângulo, usamos um transferidor. Esse é um transferidor. Ele marca do 0 a 180. Aqui, ó, marca o 0. Daqui, o 180. Veja esse exemplo.
Aqui a gente já tem desenhado um ângulo medindo 40 graus. Vamos confirmar essa medida usando o transferidor. Esse ângulo é formado por duas semirretas. Vamos posicionar o transferidor com esse tracinho que ele tem aqui, ó, indicando o centro dele, no vértice dessas duas semirretas. E aí, essa semirreta aqui, ó, essa aqui, ela está posicionada em 180 graus aqui, ó, que ela está no ângulo raso. Quando eu localizo a outra semirreta, que seria essa aqui, ó, essa semirreta aqui, eu verifico a medida dela exatamente em 40 graus aqui. São 40 graus. Fácil, né? Mas como podemos identificar um ângulo? Temos uma semirreta com origem no ponto O, seguido pelo ponto A, formando o lado OA. E outra semirreta também com origem no ponto O, seguido pelo ponto B, formando o lado OB. A região que fica entre essas duas semirretas, região interna, é a abertura que está colorida e é o ângulo cuja medida é dada em graus, no caso, 60 graus. Os ângulos são representados por letras minúsculas do alfabeto grego, alfa, beta, gama, etc. Ou também podem vir representadas pela indicação do vértice, ou seja, da origem a partir da semirreta que o formou. Veja na tela. A figura nos informa que a medida do ângulo é 60 graus e podemos identificar que esse ângulo de 60 graus é um ângulo beta, conforme está denominado, ou ainda podemos representá-lo AOB, pois no caso temos o O, o ponto A e o ponto B. O O é a origem, né? Das semirretas que formaram esse ângulo e também é o vértice desse ângulo. Ganha um acento circunflexo e é posicionado entre as indicações das semirretas A e da semirreta B, as quais são os lados do ângulo, OA e OB. São os lados do ângulo que vemos na tela. Quando representamos um ângulo, a partir da indicação de um vértice, usamos o acento circunflexo sobre a letra, conforme fizemos nesse caso, com o ponto O. Antes de continuarmos, lembrando, não esqueça de registrar sua presença na aula de hoje, acessando o QR Code na tela, ok? E agora vamos colocar a mão na massa? Para os ângulos dados na tela, identifique cada um e indique seus vértices e seus lados. Vou aguardar 30 segundos e volto para conferir com vocês. Vamos lá, turma? Na figura A, temos o vértice A, lados AY e AZ. Na figura B, temos o vértice O, lados OC e OD. Na figura C, temos o vértice E, lados EQ e ER. Então, já entendemos que ângulo se define pela abertura formada entre as semirretas de mesma origem. E também já entendemos como fazemos para medi-los. Agora vamos entender como podemos classificá-los. Os ângulos são classificados conforme suas medidas, em ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo raso. O ângulo reto possui medida igual a 90 graus. Sempre que observarmos esse quadradinho com um pontinho no meio, significa que temos um ângulo reto. Observem esse círculo dividido em 4 partes iguais. Cada parte é delimitada por segmentos de reta, que formam um ângulo reto. Ou seja, o ângulo de 90 graus
dentro do círculo, já que esse tem 360 graus no todo, quando a gente divide em 4 partes iguais, cada parte terá 90 graus. 360 dividido por 4 igual a 90. O ângulo mais comum é esse ângulo reto. Podemos percebê-lo nas portas, nos cantos das janelas, nas paredes. Quando uma parede é construída, seu alinhamento é pensado perpendicularmente, formando com o chão um ângulo reto. Como esse é um ângulo mais utilizado, os demais foram pensados a partir dele. O ângulo agudo possui medida menor que 90 graus. O ângulo obtuso possui medida maior que 90 graus. E o ângulo raso possui medida igual a 180 graus. Vamos colocar a mão na massa? Dado o mosaico na tela, identifique a classificação dos ângulos conforme o que se pede. Ângulo com abertura maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ângulo com medida de 90 graus. Ângulo com abertura igual a 180 graus e ângulo com abertura menor que 90 graus. 1 minuto e volto para conferir com vocês, ok? Estou de volta, turma. Vejam na tela, confiram comigo. A primeira resposta será colocada na horizontal. Letra A, ângulo com abertura maior que 90 graus e menor que 180, obtuso. A segunda resposta, também na horizontal, letra C, ângulo com abertura igual a 180 graus, é um ângulo raso. A terceira resposta, ainda na horizontal, a letra B, ângulo com medida de 90 graus, ângulo reto. E nossa quarta resposta e última é na vertical, ângulo com abertura menor que 90 graus, que é o ângulo agudo, letra D. A cultura africana é muito rica. No Brasil, é perceptível a influência da cultura africana. Essa cultura se manifesta por meio de cores vibrantes, usadas em tecidos, da culinária, da dança, da música e, dentre muitas outras manifestações, também temos em destaque, o artesanato. O mosaico, que é uma junção de figuras coloridas, representa um padrão visual presente nos artesanatos. Essa junção de figuras coloridas estão diretamente relacionadas à medida dos ângulos e das formas posicionadas. Compartilhe nas redes sociais, utilizando hashtag Dever em Casa na TV, relatos da sua percepção do seu cotidiano sobre os ângulos. Onde você os percebe, quais tipos de ângulos você consegue identificar e quais aparecem mais constantemente. Vou gostar muito de conhecer o ângulo sob a sua perspectiva e espero que você tenha acessado o nosso QR Code para confirmar sua presença na nossa aula. E por hoje eu fico por aqui. Continue comigo aqui no Dever em Casa na TV, desenvolvendo os nossos conhecimentos dados aí na sua sala de aula. Lembrando sempre dos seus superpoderes para o aprender. E sem esquecer que, mesmo distante, estamos sempre juntos em todas as nossas aulas.